jogador que vai jogar a primeira partida de perto dos veteranos? Imagina, rapaz, isso é uma bênção. Amanhã começou. Glória a Deus. Então a gente o senhor vai começar a oração depois e... E aí a gente vai falando de Jesus. Vou entrar no meu Facebook aqui para compartilhar. Então o pessoal que for entrando aí, fique à vontade. Não? Tá no da igreja, né, pai? Congregação Águas Claras. Glória a Deus. Esse tempinho para os irmãos estar se alinhando, né? Entrando aí no Facebook. E a gente vai estar aprendendo. Estamos aqui já. Ah, já está aqui já. Podemos? A paz do Senhor, amados. Louvamos a Deus por esta manhã, estar mais uma vez aqui, aprendendo a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós teremos participação especial do nosso irmão Guilherme, Amém. Professor da Escola Bíblica Dominical, dos adolescentes. E as suas considerações, irmão Guilherme? Amém, pode ser a todos. É uma honra estar aqui compartilhando a palavra, principalmente esse assunto que é tão importante estar claro na nossa mente, como seguidor de Cristo, que é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse tema aqui, juntamente com o professor Robson. Vai ser uma bênção. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração para que o Senhor continue nos dando sabedoria e entendimento, né, irmãos? E que Deus possa expandir a nossa mente, a sua palavra. Eterno e maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, pelo Senhor estar em nossas vidas, Senhor, por o Senhor nos dar esta oportunidade nesta manhã. Meu Pai, desde já eu peço que o Senhor venha entrar em cada lar, meu Deus, com a Tua palavra, Senhor Deus, com o Teu amor, com a Tua misericórdia e Tua graça. Senhor, nesta manhã, nos dê inspiração para que possamos fazer aquilo que o Senhor quer, que o Senhor venha alcançar, Senhor, lugares longínquos, Senhor, através da Tua palavra. É assim que nós te pedimos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós estamos na lição 7, dia 17 de maio de 2020. Estamos falando do livro de Efésios, né? Lembrando que há 2 lições atrás, nós começamos aqui, né? A condição, perdão, irmão, a condição não. Libertos do pecado. Libertos do pecado, isso. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Aí começa no seu capítulo 2 de Efésios, e aí passamos a condição dos gentios sem Deus. E hoje nós estamos aqui na lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Irmão Guilherme, o que o irmão pode definir sobre a reconciliação? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, Robson, esse assunto sobre a reconciliação é Cristo conectando novamente a criação, o homem, ao Criador, que é Deus, nosso Pai. Então, agora ele vem nos apresentando o Criador como um Pai, algo que a turma da época não estava entendendo muito, mas ele vem apresentando isso porque ele queria criar esse relacionamento entre o homem e Deus, algo que o homem perdeu quando ele errou e caiu no pecado de Adão, o pecado adâmico, né? Quando ele caiu ali, ele perdeu essa amizade com Deus. Então Cristo, ele veio reconectar, veio trazer essa amizade novamente, que foi através do seu sacrifício na cruz. Ali ele resolveu o problema do pecado, e agora, a partir daquele momento, o homem poderia ser considerado amigo de Deus novamente. Glória a Deus. É isso, irmãos. A definição é essa. Quer dizer, o homem estava longe de Deus, né? Através de Adão, e aí veio Cristo e ele nos reconciliou, né? Uhum. Eu fiquei pensando nessa palavra reconciliação. Reconciliação. Conciliação, né? É união, é aceito, é estar dentro, né, irmãos? E o conciliar, né? Exatamente. Reconciliação significa que, vamos dizer, vamos falar assim na marcha do carro, a marcha ré. Sim. Estava para trás, né? De repente, ela se uniu com conciliação e aí ficou a reconciliação. Então, um dia, quando o Senhor
Quando Deus criou o homem, foi conciliado ali, né? Agora o que acontece? Eles separaram, mas aí voltou como era o estado de antes. Então agora reconciliou o homem. Exatamente, até porque a Bíblia diz que nós fomos escolhidos desde o ventre, né, Guilherme? Desde o ventre da nossa mãe, que nós tínhamos, mas o pecado, ele fez a separação, né, entre Deus e o homem, né, irmãos? É um título muito interessante. Se a gente for ficar comentando, vai ficar só no título. Vai ficar só no título, irmão. Mas é importante, né, a gente definir essa palavra reconciliação, né? Vamos agora, irmãos, para o texto áureo que está em Efésios 2,14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que está no meio. Vamos estar entrando aqui, irmãos, na verdade prática, que diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos. Irmão Guilherme, Cristo reconciliou. Então quer dizer, os eleitos é porque nós já tínhamos sido convocados para esse exército, né, irmãos? Sim. Desfazendo a inimizade, justamente como o irmão falou, entre Deus e o homem. O pecado fez-nos inimigo de Deus. Que coisa triste. Muito triste. Meu Deus do céu, mas a lição, Mas pra frente nós vamos comentar aqui como que era o estado do homem. O estado do homem. Como que a gente estava e como ficamos após o sacrifício de Jesus. Exatamente, irmãos. Vamos estar entrando aqui para a lição bíblica em classe. Você que não tem a lição, está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14 até o 19. Que diz assim: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, e isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estavas longe, e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Olha, irmão Guilherme, ao Pai, e em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Aqui nessa leitura, irmão, eu anotei aqui o versículo 16, que diz assim, ó: matando com ela as inimizades. Matando com ela as inimizades. Quando diz isso, quer dizer que Paulo estava dizendo, irmãos, que Deus sepultou aquela inimizade que tinha entre judeus e gentios, e nós e Deus, essa separação. Aí eu grifei aqui, ó: matando com ela as inimizades. Através da cruz, Jesus, ele veio e nos reconciliou. Quando Cristo morreu junto à inimizade. Morreu junto à inimizade. Quando Cristo morreu toda a inimizade. Glória a Deus. E aí aqui no versículo de número 18, porque a ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Olha, está dizendo aqui de união, né, irmãos? Verdade. Fala sobre a união, né? Porque por ele ambos, né? Sim. Temos acesso aos gentios. Sim. Então quer dizer, não tem aquela preferência, né? Não tem dos acepção, judeus, não tem acepção. Não é isso, irmão? É verdade. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta de Efésios, uma coisa que ele prega muito para essa igreja é sobre a questão do amor. O ensino principal de Paulo para a igreja de Éfeso é o amor. Então ele queria deixar muito claro para o pessoal lá o seguinte: até então vocês ouviam que o judeu era amigo de Deus e gentio era inimigo de Deus.
Mas em Gálatas, Paulo também escreve: todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram destituídos. Todo mundo não era inimigo de Deus. Glória a Deus. Ninguém era amigo de Deus. O acesso é para todos. Mas exatamente, agora com o sacrifício de Jesus, o acesso é um só, que é por meio de Jesus. Glória. Então se é por meio de Jesus, é um só caminho. Então agora não tem como eu falar, não, mas eu não quero me juntar com esse tipo de gente, eu vou ao Pai por esse caminho e aquela pessoa... Não, é um caminho. Então agora todos nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Que é o Espírito que habitou em Jesus, que é o Espírito do Pai, que é o mesmo Espírito que está em mim, está em você, Glória está a com o Deus. pessoal, está com os irmãos. Oh, aleluia. Irmãos, o interessante é que a natureza do ser humano, muitas das vezes, é separar, né? De repente colocar inimizade, mas engraçado que nós lemos aqui, irmãos, que essa inimizade que havia entre dois povos, Deus uniu. Deus uniu também. Né? Porque então quer dizer que o homem separa, mas Deus une. Deus une, verdade. Pode falar, irmão. É porque assim, o ser humano, na sua natureza caída mesmo, tudo que ele vê diferente, ele separa. Então você pode ver, um grande exemplo é na Torre de Babel. Na Torre de Babel. Eles ficavam tudo juntos porque eles tinham coisas em comuns. Agora, quando Deus, o Senhor, separou, misturou as línguas, eles tinham coisas diferentes. Então agora eles não queriam mais ficar juntos. Então isso é uma coisa que está na natureza. Então se eu vejo algo que é diferente daquilo que eu acredito, se eu vejo algo que é diferente daquilo que eu estou acostumado, eu quero separar. Então aqui temos dois povos, gentios e judeus. Então os gentios não tinham o hábito dos rituais judaicos. E os gentios, daí os judeus olhavam para eles e falavam, então a gente não quer andar com eles. Não quer. Não queremos. Eles eram perfeccionistas, né? Os judeus demais. Eram perfeccionistas. Interessante, irmão Guilherme, que você falou a respeito da Torre de Babel. E se formos olhar, nós tiramos lição ali, né? Nossa, demais. O irmão vê que o povo começou a subir uma torre gigante. O que mostra isso daí? União. Deus falou, opa, peraí, se eu deixar esse povo aí desse jeito, tudo unido, eles vão longe. Era aprovado por Deus? Não. Não era. Mas isso não mostra. Você vê que Deus fala o seguinte, se eles continuarem assim, eles vão conseguir fazer o que eles quiserem. Olha só o que Deus deixou pra gente. Quando vocês estão unidos, vocês conseguem fazer o que vocês quiserem. Glória a Deus, é isso, irmãos. É uma palavra forte essa daí, né? Verdade. A união, nós podemos falar, irmão Guilherme, que começa no nosso lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos que estão ao nosso redor. Então, irmãos, é muito importante que sejamos unidos, né? Isso não quer dizer que qualquer tipo de união seja aceita por Deus. Nós acabamos de falar da Torre de Babel. Mas aqui é aprovada por Deus, o futuro é longo, né, irmão? É a bênção grande, né? Verdade. Louvado seja Deus. Irmãos, então, e aqui no versículo de número 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Olha aqui. Mas assim que já não são estrangeiros. O que Paulo estava falando aqui? É que, na verdade, irmão, quando o povo estava no Egito, ali tinha todo tipo de povo. Verdade. Tinha o povo judeu, tinha o povo israelita, e também tinha os gentios, que estavam ali no meio. De repente eles estavam andando junto com o povo, né, judeu, e aí onde havia essa exceção. Então o que Deus fala aqui? Ó? Olha o que fala na palavra. Não sois forasteiros, e nem mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Os forasteiros aqui, aquelas pessoas que estavam de passagem, né? Aí fala dos forasteiros. E engraçado que diz aqui na parte B, mas vocês não são isso. Vocês não estão de passagem, né? Não são mais excluídos do povo judeu, mas vocês são o quê? Vocês são da família de Deus. Vocês são concidadão dos santos. Exatamente. Glória a Deus. Essas lições que Paulo deixa, ele sempre devemos olhar e trazer para o nosso contexto do dia de hoje, né? Então, talvez não fique muito claro a gente falar para a gente sobre judeu e sobre gentio.
Fala, mas aqui no Brasil não vai, nós não temos, nós aqui, igreja evangélica, não tem judeu aqui dentro. Não tem. E quem que são gentil? Mas só o fato de nós sermos evangélicos, às vezes tem pessoas que não são, e ela se sente forasteiras quando ela entra numa igreja. Exatamente. Ela fala, nossa, mas aqui o povo já tem uma cultura. Vou dar só uma passadinha aqui. Então, só para ver como que é. E que o Paulo quer deixar claro pra gente, olha, vocês que são de casa, vocês têm que fazer as pessoas que ainda não são de casa sentir parte da família. Tem que fazer eles se sentirem parte da família dos santos, da família de Deus. Entender que não é natureza carnal que une a gente, mas é a nossa natureza espiritual que nos torna um. Glória a Deus, é isso mesmo, irmãos. Nós estamos aprendendo nessa manhã. Glória a Deus. Tem sido uma bênção, né? Amém. Nós vamos estar entrando aqui no primeiro tópico, com os seus subtópicos, estaremos resumidos. E assim estaremos dando andamento à lição da escola que diz assim: Cristo desfez a inimizade entre Deus e homem. O subtópico 1 diz assim: a parede da separação entre os homens. Aqui está falando da muralha, né? Que foi levantada lá no templo de Jerusalém, né, irmãos? Sim. E aí eu risquei aqui, ó. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. É o que nós acabamos de falar. Os judeus, eles achavam que a salvação era só para eles, né? E diz assim, ó, entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Olha só. Olha, havia esse muro de pedra. Muro de pedra, interessante, hein? Engraçado. O interessante, irmãos, que na palavra do Senhor, Paulo não diz que Deus falou para construir esse muro de pedra. Isso aí foi construído pelo homem. Deus fez sim. Olha, construa o templo, vocês construam o templo, mas não falou. Vocês vão construir o templo, mas essa construção vai ser só para os judeus. Nós vamos colocar aqui uma separação para que os forasteiros, igual o irmão acabou de falar, né? E os que estão de fora não poder entrar. Que interessante. Então, olha, você pode ver, que interessante, Robson. O que me lembra, quando eu escuto sempre algo sobre pedra, eu lembro da lei. Porque a lei ela foi escrita em pedra. Em pedra, né? Então, o que acontece? Esse muro de pedra é um muro que a lei criou. Olha, judeus amavam a lei. Judeu amava a lei. Mas ele achava que a lei podia reconciliar ele com Deus. Então o que acontece? O judeu achava que eu cumprir a lei vai me fazer aceito por Deus. Mas na verdade Paulo vem dizer depois que a lei só serviu para mostrar o quanto ele era ruim. A lei só serve para separar o quão... Daí essa analogia do muro, ela deixa muito claro. A lei ela só deixa muito clara a separação que tem. Porque a lei, ela é a perfeição moral de Deus. Só que acontece, se a gente quebra uma lei, as outras também se quebrou tudo junto. Então não tem ninguém que consegue se adequar pela lei. É por isso que Cristo veio para quebrar essa separação e ele se tornou o caminho para ter essa amizade com Deus. Deste muro, né, irmão? Eu costumo, irmão Guilherme, falar que o nosso maior evangelismo é a rua, é o nosso testemunho. Verdade. É o que o irmão acabou de falar sobre a lei, nós aprendemos na lição passada. Né? Às vezes os gentios se achavam, né, como se fosse assim, como se dizia os fariseus, né, irmão? Sim. Você tem que cumprir a lei, fazer desse jeitinho. Mas o coração, a Bíblia diz que estava longe de Deus. Estava longe de Deus, meu Deus. Então o que adianta eu ter a minha posição aqui de professor, vamos colocar assim, da escola dominical, estamos dando essa aula, e eu não fazer o que a Bíblia nos ensina, né? O nosso caminho, né? Por onde andar, né? A luz que nos dá. Então, eu estou totalmente fora da palavra de Deus. Então, é importante o seguinte, Paulo, ele não ficou bravo com os judeus, né? Porque os judeus falaram assim, olha, os gentios que se converterem em Cristo agora, eles vão ter que se circuncidar para entrar dentro da lei, porque aquilo ali é uma lei. Era uma lei da época. Aí Paulo falou assim, olha, não há necessidade.
Se vocês quiserem continuar fazendo isso, faça a circuncisação. Pode circuncisar, mas o importante é a circuncisação do coração. Né? O que está dentro, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Trata sobre a natureza, né? Então, por exemplo, o que foi essa separação? Eu já vou explicar um pouco essa parte, irmão. Pode falar. Sobre a questão do o estado que o homem estava. Sim. O estado que o homem estava. Então, o que acontece? O que foi que causou essa separação? Foi foi o pecado na natureza do homem. Porque se você ler Paulo em Romanos, do capítulo 1 até o 8, ele fala constantemente sobre o pecado. Mas ele fala dois pecados. Ele fala o pecado e os pecados. O que acontece? Esse primeiro, o pecado, isso foi o que causou a inimizade, que é o pecado na natureza do homem. Foi onde a natureza do homem ela foi desconectada com a natureza do Criador. Sim. Então aí começou a surgir toda a maldade no coração do homem. Foi nesse dia que o homem declarou independência. O que acontece? Como eu até falei um dia aqui na igreja, eu falei, irmãos, me fala onde está de errado você comer uma frutinha. Moralmente isso não parece errado. Só que o erro não foi porque ele comeu simplesmente uma fruta, mas foi porque ele falou, olha Deus, eu prefiro decidir o que é bom e o que é ruim. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu quero decidir o que é bom e o que é ruim, eu não preciso do Senhor para fazer isso para mim. Então o homem, ele declarou independência, ele falou, Deus, eu não preciso de você. E daí que foi o erro do homem, entende? Então aí que ele caiu em inimizade. Porque não foi Deus que saiu correndo atrás dele, tanto que Deus correu atrás do homem depois que ele pecou. Exato. Deus não fugiu do homem, o homem fugiu de Deus. Daí aí que causou a inimizade, no coração. Agora, os pecados, a outra palavra para pecado, são desvios da justiça, é fazer práticas injustas, entende? Por isso que a Bíblia fala que Cristo nos justificou. Que é o que? Aí já é a questão das obras. Antes não conseguimos fazer obras justas, mas agora com um coração novo conseguimos. Então esse era o estado do homem antigamente. Totalmente depravado, miserável, sem Deus. Por quê? Porque a gente falou, nós não precisamos de Deus. Nós vamos dar conta. Daí Cristo, ele fala o quê? Agora somos filhos. E qual é a maior característica de um filho? A dependência do pai. Então, por exemplo, meu pai está aqui até agora. Eu sou filho dele, então eu dependo dele. E mesmo quando eu sair de casa, ele vai continuar sendo meu pai. Meu pai ainda vai ter autoridade sobre a minha vida. Entende? Então ele tem a palavra sobre a minha vida. E é por isso que Cristo veio trazer essa ideia de filho. Para a questão da amizade e para a questão da dependência. Então era esse status que estávamos antes. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui, irmão, sobre o tópico 1, a parede de separação entre os homens. Foi isso que separou, exatamente. E o irmão, nós podemos ver aqui que Paulo ele pagou um preço por isso, porque ele quebrou essa barreira através de Cristo. Né? O povo chegou, se você ler em Atos 21, 28 ao 30, você vai ver que essa barreira foi quebrada e Paulo foi preso por isso, irmão. Por quê? Porque ele falou assim, olha, não precisa mais ter essa barreira. Cristo, né, ele já é a nossa paz. Cristo quebrou tudo ali na cruz do Calvário. E aí os judeus, né, como eles eram tradicionais, eram firmes no que falavam, eles cumpriam, pelo menos o cumprimento das leis procuravam cumprir. De repente, não faziam algumas coisas, mas eles cumpriam. E aqui o comentarista diz que ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Ficou 2 anos preso. Depois ficou mais 2 anos na casa, né? Dá para você ver, por causa disso. Por quê? Porque essa parede, essa separação foi quebrada. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Irmãos, vamos correr aqui, ó. A derrubada da parede da separação. É o que nós acabamos de dizer aqui agora. Em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Em Cristo foi derrubado a parede da separação, né? Igual o irmão acabou de dizer aqui sobre Paulo. Quando Paulo, irmãos, ele traz a sua palavra, ele fala só de amor, de igreja. E como não pode existir essa parede. Ele fala, como que eu posso pregar amor? Como que eu posso pregar as coisas boas se tem uma divisão, se tem uma secção? Então aí não tem amor, né? Então não tem amor.
Verdade. Verdade. Como eu posso falar assim? Eu amo Deus. Eu amo o E Gui. despreza o irmão. E desprezo o irmão. É, É? exatamente. Às vezes eu posso falar, eu amo Deus, É. não estou enxergando ele. Eu amo Deus. Verdade. E aqui o Gui, eu amo o Gui. Mas na verdade eu não amo o Gui. Tanto que um grande homem que pregou muito isso foi o pastor Martin Luther King. Você pode ver que talvez você não vai achar um sermão dele, mas ele era um pastor presbiteriano e que ele pregou contra a segregação nos Estados Unidos, porque existia esse negócio dos negros e dos brancos. Exatamente. Então ele, baseado na Bíblia, sobre isso, que não existia acepção de pessoas, ele lutou pelo amor das pessoas poderem ficar juntas, que não existe essa barreira. Entende? Então, e ele se baseou muito no texto que Paulo diz que nos foi entregue o ministério da reconciliação. Glória. Então, o papel de reconciliar os homens é dos filhos de Deus. Tanto que você vai ver nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, os pacificadores. O que é o pacificador? É aquele outro que ele trai, quando ele está. Traz a paz para as pessoas. Olha que coisa. Filhos de Deus. De repente eu estou numa briga ali com um companheiro, e aí chega o Guilherme e fala, ô rapaz, tudo bem, calma aí. Exatamente. No trabalho, você pode ver, talvez tem grupos no trabalho que não se dão bem. Sei lá, às vezes a galera lá da administração, que é o pessoal da... Os montinhos, né? Que sempre teve isso daí, Nossa, né? daí qual que é o papel do filho de Deus? Não é entrar para um time e lutar contra o outro, mas é literalmente ficar no meio deles e criar paz entre eles. Glória a Deus. Entende? Então, para os nossos dias práticos, porque tudo tem que ir para o prático, é isso. Prático, exatamente. Engraçado que o comentarista diz aqui, ó, foi por mérito, né, através, né, irmão Gui, da cruz, que Cristo, ele rompeu essa divisão, né? E aqui, ó, interessante que ele escreveu aqui, ó, e assim não somos mais forasteiros, não estamos mais só de passagem, irmão Guilherme, né? Não somos mais forasteiros, somos da família de Deus, ó, temos o acesso direto à presença de Deus, né? A presença do Pai, pelo sangue de Cristo, a livre entrada ao santuário. Uau, glória a Deus. Aqui me fez lembrar a lição do tabernáculo, né, irmão? Sim. As fases que você tinha que passar para chegar até o Santo dos Santos, né? Olha, e agora nós temos um livre acesso. Sim. Glória a Deus, por causa dessa reconciliação, né? Porque essa parede da separação, ela foi quebrada. Glória a Deus. Subtópico 3. O conceito da lei dos mandamentos. Aqui nós vamos, tem 3 leis, né, irmão, que nós vamos estar comentando hoje, sobre a lei moral, né, a lei cerimonial, a lei moral, que permanece em vigor, né, como padrão de conduta, né. Depois vem a lei cerimonial, que é citada como os sacrifícios, né? A circuncisação, a comida, né? E aqui, interessante, irmão, que essa lei moral, essa lei cerimonial, diz aqui que, ó, esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade para com os gentios. Olha só. De novo, se separando, né? Separando de novo. E essa lei cerimonial, quando fala na lei cerimonial, a lei cerimonial já está falando o que era que deveria ser feito. É isso que nós comentamos. A partir do momento que Robson, gentil, Guilherme, judeu, recebesse Jesus como Salvador, eu tinha que passar por essa cerimônia de circuncisão para entrar dentro da lei do mandamento deles, não de Deus, né? Legal, interessante isso daqui, irmãos. Olha, circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, festas, né? Até hoje, né, irmão Guilherme? A gente até compartilha disso, né? Sim. Algumas coisas dessa lei, ela acontece até hoje, vamos dizer assim, como a Páscoa, né? É uma lei cerimonial. É uma lei cerimonial. Né? A Páscoa, eles trazem para o dia de hoje, pode falar. A Páscoa, nós levamos para o lado comercial hoje em dia.
Mas ela representava exatamente o êxodo do povo hebreu. Hebreu, exatamente. Então, o que é interessante aqui é esse conceito da lei é muito importante a gente falar, irmão, porque o que acontece? Tem muita dúvida sobre lei na igreja. Então tem os extremos. O que não é saudável são os extremos. Então tem os extremos que são os legalistas, que quer seguir a lei. Mesmo sendo cristão, quer seguir a lei. Quer seguir a lei. E temos que também dá zero Guardar o ligância. sábado, por exemplo. Vamos falar isso, né? Mas também tem os que dão zero ligância para a lei. Porém, Paulo vem dizer que a lei não é ruim, a lei é boa. Mas a gente temos que ter essa noção. Aqui separa muito bem os 3 tipos de lei, que era a lei moral, cerimonial e civil. E civil. Então, nós vamos falar da lei civil também. Então, o que tem que ficar claro é isso. Porque temos que entender que o povo hebreu ali, quando foi começar a ter as leis, eles não tinham um parlamento. Eles não tinham um presidente, não tinham um rei. Era Deus que reinava sobre eles. Então, o exemplo da lei civil mesmo. Era uma lei para a civilização dos hebreus. Então, por exemplo, isso aqui se encaixa na nossa Constituição. Hoje, a nossa lei civil é a Constituição brasileira. Então, a cerimonial. Aqui é a parte cultural do judeu. As culturas. E exatamente. Como diz aqui a lei moral que permanece hoje, essa existe no âmbito da filosofia, que é a lei moral absoluta. Que é uma coisa que você não precisa ensinar pra ninguém que matar é errado. No fundo, todo mundo sabe que é errado. É errado. Você não precisa falar pra ninguém, isso é errado. Todo mundo tem uma coisa no coração que, nossa, mas matar uma pessoa não faz sentido. Porque essa é a moral absoluta que Deus deu pro homem. Então, aquilo que está no coração sobre a conduta. E aqui deixa muito claro que não é para garantir salvação a lei moral. Porém, ela nos ensina a caminhar cada vez mais aperfeiçoado. Entendi. Maravilha, irmão Guilherme, é isso mesmo. Sobre a lei, né? Deixar isso claro. É interessante falar, né, irmão, sobre a lei. É engraçado que quando fala, aqui o escritor escreve, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta. Não foi, é o que você falou, irmão, não foi revogado. Nós podemos citar aqui os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não fazer falso testemunho, não levar o nome de Deus, né, irmãos? Então, isso não foi abolido. Essa lei no Antigo Testamento, ela foi transformada no Novo Testamento em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama, você não vai se você ama o seu irmão, você não vai matar ele. Está dentro da lei. Exatamente. Se você ama o seu irmão, você não vai roubar dele. Exatamente. Então tudo se resume no amor. Amar a Deus e amar o seu próximo, né? Como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos aqui para o subtópico 4, que diz a revogação da lei. Olha aí, irmão Guilherme. Olha só. Dos mandamentos. A revogação da lei dos mandamentos. E eu marquei aqui assim, essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar a lei. Olha aí. Sim. É o que nós acabamos de falar. Mas cumprir a lei. Não vim para revogar a lei. Quer dizer, Jesus não falou, olha, estou abolindo essa lei. Estou acabando com essa lei. Estou acabando com essa lei. Não, eu não vim para revogar, mas para cumprir. E aí entra o ponto X, irmão Guilherme. Se Cristo não veio revogar e veio cumprir, isso quer dizer, irmão, nós sendo o corpo de Cristo, né? Cristo ele cumpriu por nós. Sim. Não precisamos cumprir mais essa lei, não precisamos estar dentro, né, dessa lei, porque né? A gente não ia conseguir. O sacrifício, né? A circuncisão. Hoje seria muito difícil, né, irmão? Nós estamos fazendo isso. Você para pensar, a gente lê assim, mas talvez a gente não para pensar. Mas eu, por exemplo, que sempre nasci assim, na cidade e tal. Olha, meu pai já vem da roça. Então, por exemplo, tinha um matadouro, ele já presenciou o que é matar uma galinha. E é engraçado porque o contexto do sacrifício aqui, a gente pensa no santuário lá, no tabernáculo. O átrio mesmo era um lugar todo sujo, imagina só. Exatamente. Porque era sacrifício. Então era um lugar todo, meu Deus do céu, imagina você ter que fazer isso toda hora. Imagina ter que fazer isso todo ano. E qualquer coisinha tem que sacrificar mais um. Meu Deus do É céu. engraçado, irmão, pensa, a lei ainda tem
uma parte da lei que fala assim, se você não tem condição de matar um boi ou um novilho, você tem que matar uma rolinha. Uma rolinha. Imagina você correndo atrás de uma pomba para pegar a pomba, imagina você tem que correr atrás para conseguir pegar. Imagina toda essa dificuldade que seria, né? E mesmo assim a gente não ia conseguir dar conta. Esse sacrifício, irmãos, o irmão que está aí nos assistindo nessa manhã, a Bíblia diz que o nosso sacrifício é Cristo. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz que é Cristo. Então, irmão, não vai haver necessidade desse sacrifício, né, irmão? Igual o irmão disse para nós aqui. A dificuldade, irmão, para fazer um sacrifício. Meu Deus. Né? Às vezes, se nós não vigiarmos, o tempo é muito curto. Imagina você ter que parar para ir comprar o animal, deixar ele lá num lugar separado, de repente não tem um lugar, e depois você ir sacrificar. Não, mas a palavra de Deus nos garante, irmãos, né, que o sacrifício é Cristo. Então, essa lei cerimonial, irmão, já para nós não, né? Já não vale. Já não vale mais. Não vale. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo cumpriu essa lei por nós. Vamos estar entrando aqui no tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. E diz aqui, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos. De ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Irmãos, Guilherme, nós vamos entrar aqui no subtópico 1. Sim. Eu quero aproveitar, né, irmão, que o irmão está aqui para nos ajudar. Nós vamos aproveitar bem, graças a Deus. Eu queria que o irmão definisse para nós o conceito bíblico, vamos dizer, paz, né? Paz. Nós sabemos que a paz, vamos resumir Enfim. ela é uma ausência, né? De conflito interior, começa aqui. Começa aqui dentro. Seguir a paz com todos, Seguir a paz né? com todos, verdade. E na qual nós veremos Deus, né? Sim. Então, se nós estamos em paz com Deus, com o ser humano, vai. Com certeza. Exatamente. Aqui, ó, por exemplo, aqui é descrito que em Atos capítulo 24, 2 e 3, diz que a paz, ela se trata de boas relações. Em Lucas 14, 32, fala que é o fim de conflitos. Fim de conflito. Fim de conflitos. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 24, é o estado de tranquilidade. E em Gálatas 5, 22, fala que é uma qualidade espiritual, a paz. E como eu já tinha falado, uma característica do Filho de Deus é ser pacificador. Então, por exemplo, os filhos sempre herdam algo do pai. Um jeito do pai, uma personalidade do pai. E uma personalidade do nosso pai é que ele está de bem, Deus, ele está de bem com ele mesmo. De bem com ele mesmo. O pai está tranquilo, o pai não tem conflito dentro dele. Então, tudo começa aí. Primeiro, essa paz dentro de nós, e essa paz ela se externa. Porque a gente só coloca para fora aquilo que a gente tem dentro da gente. Exatamente. A gente não pode dar nada que a gente não tem. Não tem. Então a gente só consegue colocar aquilo para fora que a gente tem. Que é a paz que Cristo nos deu. Então é o quê? É a tranquilidade, é o estado que a gente não temos mais conflitos. Então, por exemplo, outrora nós éramos, sei lá, pisando no meu carro, eu já ficava todo irritadíssimo. Entende? Então, às vezes coisa de time. Aqui ela torce para outro time. Tira a minha tranquilidade. Ou, às vezes é a questão do trabalho, ou financeiro, ou é na casa. Tudo aquilo te tira desse estado, tranquilidade, né? Sempre tem conflito, não tem bom relacionamento. Isso é a ausência da paz. Agora, quando a paz entra, é onde habita essa perfeição nos relacionamentos. Glória a Deus. Tem até um jargão aí que o pessoal costuma falar, olha, vou pedir 5 segundinhos aí para Deus, e olha, menino, olha, rapaz, essa minha mão aqui, ó. 5 minutos sem perder a amizade. Eu marquei um texto bíblico aqui, irmão. João 14, 27, que diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá, porque a paz do mundo é diferente. É falsa, não é uma paz falsa. Na hora que, exatamente, irmão Guilherme, isso que o irmão falou.
Na hora que nós estamos aqui, irmão, num banquete, Aí, né? a relação tá boa. Tranquilidade, a relação vai tudo muito bem, né? Na hora que não tiver nada, nem um copinho, de repente, de água para nós tomarmos, ô irmão Guilherme, acabou a paz. Aquele negócio sobre acepção de pessoas. Então, até o momento que eu me identifico com você, ou que você me faz bem, eu consigo ter essa boa relação. Agora, 1 Coríntios 3 vai nos falar que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Exatamente. Então, o que acontece? A partir do momento que eu quero buscar meus próprios interesses, então aí já não é amor. E aí já não consegue habitar a paz. Glória a Deus. Por que Deus consegue ficar Por que estamos em paz com Deus? Porque Deus, ele não busca interesse na gente. Ele não fala, olha, eu vou amar ele se ele fizer algo pra mim. Alguma coisa. Não, Deus ama a gente e assim, é natural que a gente ame ele de volta. Mas tem muita gente que não ama Deus, mas Deus tá amando essa pessoa sem ela saber. Por quê? Porque a paz não busca os próprios interesses. E o amor de Deus é infinito, né, irmão? É infinito. E Colossenses diz, irmão, que o amor é o elo perfeito que une todas as coisas. Glória a Deus. Olha só. Essa palavra paz, ela tem um significado muito grande, né? Sim, sim. É um significado profundo, né? E a paz que nós temos que procurar, igual nós dizemos aqui, não a do mundo, né? Não através de circunstância, né? Jesus não depende desse tipo de paz, né? Não depende de mim para ficar em paz comigo. Para ficar em paz comigo, para nos conceder a paz. Não precisa de um negócio, né? Fazer um negócio, vamos dizer assim, né? Mas Filipenses vai dizer que para nós experimentarmos a paz que excede o entendimento. Que é Filipenses 4:7. 4:7. Marquei aqui, ó. E a paz de Deus que excede, não é além do que assim, não dá para entender. Não dá para entender todo o vosso entendimento. Eu costumo dizer que para você experimentar essa paz, você tem que abrir mão de entender as coisas. Verdade. Porque tem momentos que nós queremos entender todas as coisas. Só que se a gente querer entender tudo, aqui, perdemos a tranquilidade. Verdade. Porque tem coisa que não precisa entender agora, você tem que ficar em paz. Então às vezes é um irmão que foi embora da igreja local, você fica, aquele irmão, porque ela foi... Calma, eu não quero entender, fique em paz, entendeu? Glória a Deus. É exatamente isso. Ô, irmão, essa coisa maravilhosa, né, irmão? Glória a Deus, gostoso essa participação do nosso irmão aqui nos ajuda a expandir, né, irmãos, nossos conhecimentos. Vamos entrar aqui sobre o tópico 2, né? Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Por que Ele é o motivo da nossa paz? Eu grifei aqui, bem aqui embaixo, no finalzinho do primeiro parágrafo. Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Amém. Isso é o motivo da nossa paz. Por quê? Porque Ele habita em nós. Sim. Nós estamos no mundo, passamos por situações, por tribulações, por lutas, por provas. Mas, quando Cristo está aqui conosco, Ele nos dá o norte, irmão. Sim. Ele nos mostra o caminho. A Bíblia diz que Ele nos dá a saída de escape. Não é isso, irmão Guilherme? Nos dá o refúgio, né? O refúgio, né? Por isso, irmão, que 1 Coríntios 3,16 eu marquei aqui, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Olha só. Por isso que é bom nós andarmos em santidade. É. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada do Altíssimo, né? O nosso coração é o templo do Senhor. Então, se nós estamos de bem com Deus, é certo, irmão, que as provas virão. Mas, através de Cristo, a paz vai reinar em nós. Igual o irmão acabou de falar agora, o irmão foi embora. Não, irmão, fique em paz. Vai dar tudo certo. Exatamente. Essa expressão fique em paz é literalmente uma verdade para nós. Temos que lembrar todo dia. Guilherme, fique em paz. Se mantenha em paz. Se mantenha em paz. Todo momento você ficar em paz. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né? Ainda que, de repente, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto entre você e o irmão, a Bíblia diz, ó, seguir paz. Seguir a paz com todos. Exatamente. Né? Hebreus diz assim, o livro de Hebreus diz, seguir a paz. Independente do que aconteceu, vai em paz.
Deus Sim. está no controle de tudo. Exatamente. Né, irmãos? Porque como o maior mandamento se resume em todos é amar. É amar. Então exatamente. assim, não tem como você falar que está em paz se não estiver amando. E o amor, ele não é instrumento nem irritadiço, ele não busca os próprios interesses, Exatamente. ele é paciente. Então se em algum momento eu perco alguma coisa dessas características do amor, eu tô deixando. Então, por exemplo, se eu não estou em paz, aí já não está habitando o amor. Então, aqui eu já não estou cumprindo o que eu preciso. É tudo um elo, né, irmão? tudo um elo. Começa aqui, vai crescendo o elo, vai Exatamente. crescendo. Se eu não tenho amor, a paz eu não vou ter. Não vai. E Deus, Se eu não tenho paz, a santidade eu não vou não vai ter ter. nada. Entende? E Deus, assim, irmão, era tão difícil. Quando eu leio o Pentateuco, né, que é os primeiros livros que fala muito sobre o povo judeu, eu fico, mano, graças a Deus, Glória a porque seria tão difícil. Com pessoas para ler hoje, Deus, ele quer que a gente viva bem, ele quer que a gente literalmente tome a nossa cruz, que é o nosso propósito, e viva bem com o irmão, e cumpra o propósito de Deus, amando, sendo amado. As pessoas que vêm que complica tudo, sabe? As pessoas complicam tudo, mas é simples. É simples. A minha esposa costuma falar, às vezes é você que complica. Deus é que faz certo, não sei, parece que quer complicar um pouco, mas não, vamos. E é isso, era o que os judeus faziam. Então, assim, você vê Paulo falando pro povo judeu: pessoal, não precisa complicar, Deus resolveu esses negócios já. Se vocês gostam de se circuncidar, circuncida vocês, não precisa complicar pros outros. Exatamente. Não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui para o subtópico 3, né? Sim. Do tópico 2, porque a aula já foi embora. Tá gostoso, irmão. Tá passando muito rápido esse horário aqui, ó. A nova humanidade formada pela paz. Aí eu marquei aqui. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma. Ou seja, o único modo possível de ter essa paz era Cristo. É tudo que nós falamos aqui, né? Essa paz aí não foi através de um acordo que nós fizemos, não, veio através de Cristo, através da cruz, o processo, né? Da cruz aqui, ó. O único modo possível, quer dizer, a única forma, irmão Guilherme, que nós temos essa paz, não tem outro caminho. Senão por meio de Cristo. Senão por meio de Cristo. Verdade. Não tem outra forma de ter paz, né? Sim. É através de Cristo, né? Através de Cristo, através do Senhor. Às vezes as pessoas estão procurando essa paz em lugares que faz, de repente, promessas, sabe, irmão? Sim. De repente eu estou com a minha vida financeira com problema, aí você vai buscar a paz, olha, aqui tem a solução para a tua vida financeira. É lógico que o nosso Deus é o Deus do da prata, né, irmãos? Ele sabe de todas as coisas. E as pessoas procuram, de repente, às vezes, soluções erradas, em caminhos errados. Né? Eu vi uma moça falar, olha, vai em tal lugar que vai acontecer, o negócio vai dar certo. Ô irmão, será? Não, a Bíblia diz que Cristo é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da paz. Né? Se estamos sem paz, nós temos um caminho a qual procurar. Cristo Jesus. Amém. Né? Cristo Jesus, que ele tem a genuína paz, né, irmãos? Né? A Bíblia diz, irmão Guilherme, que ele é o príncipe da paz. Parece que é 9 de Isaías. Exatamente. Isaías 9, 6. Ele diz, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Pai da eternidade. Olha que coisa linda. Então não tem outro caminho para nós buscarmos a paz. Sim. Vamos estar entrando no subtópico. Não, tópico 3, né, irmão? Tópico 3. Tinha mais coisas que nós falamos aqui, irmãos. Mas é muita coisa, né? Pela cruz reconciliamos com Deus no corpo. E aí tem os 3 subtópicos aqui que falam, né? Sim. Cristo se fez maldição por nós, reconciliação pela cruz de Cristo e reconciliados desculpa, irmãos, na cruz em um corpo. Eu queria deixar o irmão em aberto enquanto eu tomo a aguinha. Fica à vontade. Para comentar a respeito. Cristo se fez
maldição, né, irmão, por nós. Cristo, ele não foi com alguém, ele foi sozinho lá. Sozinho lá. Interessante que a Bíblia diz que os discípulos, no momento de dificuldade, se espalharam, né, irmão? Alguns seguiam de longe. Sim. Até de repente por causa do medo. É isso, irmão Guilherme? Exatamente. De repente por causa do medo. Um dá uma olhadinha, opa, você é parecido com ele. Não, o negócio não é comigo. Não conheço. É o medo que de repente fez isso, né? Mas a Bíblia relata o interessante que ele foi até a cruz do Calvário sozinho, irmão. Exatamente. O que o irmão tem a dizer enquanto eu tomo água? O que acontece? Imagina só, você conhece um homem de 30 anos e você larga tudo que você viveu para seguir esse homem de 30 anos. Você sendo judeu com a esperança de encontrar o Messias, e você encontrou o Messias. Em 3 anos esse cara ele vai ser condenado à morte. Então, imagina o desespero dos discípulos. Então, quando eu vejo que muitos deles se espalharam, foi por causa disso. Que ele falou, meu Deus, quando Jesus estava perto da gente, então ele confortava a gente, as palavras dele fluíam a vida. Porém, esse homem vai morrer agora, então o que a gente vai fazer? Então eles ficaram todos desesperados e tal. Só que isso era necessário para a humanidade, sabe? Porque quando a palavra diz que Cristo ele fez maldição por nós, a palavra diz que na morte de Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Foram perdoados. E na sua ressurreição, fomos justificados. E qual que é a diferença desse negócio? Quando Cristo morre, sim, é o quê? Ali é a ira de Deus, porque assim, o pecado gera uma ira em Deus porque ele é justo. E Deus ele não podia apenas jogar o pecado debaixo do tapete, porque senão isso seria injusto. Alguém tinha que pagar aquele pecado. E o preço era a morte. Então, Cristo tomou para si todas as iniquidades e todo o pecado da humanidade. E a ira de Deus foi descarregada em Deus. A ira de Deus foi descarregada em Jesus naquele momento. Sabe? Então, ali o pecado foi perdoado. É como se o pecado fosse um prego na parede. Ó. Um prego na parede. Daí, Jesus morrendo, tirou o prego. Mas assim, o buraco ficou ainda. Tiramos o pecado, mas o buraco ficou. Agora, com a ressurreição, somos justificados. Então é uma parede nova. É uma parede novinha agora. Não tem mais buraco. Então, por quê? Por que somos justificados? Porque agora, 1 João 2 vai nos falar que temos um advogado que nos justifica. Então nós nos tornamos justos. Ele se fez maldição por nós. Ele tomou sobre si... que no subtópico 2 vai falar sobre reconciliados pela cruz de Cristo. Aqui vem a justificação. Então ele tomou todo esse pecado para ele e depois foi até o mundo dos mortos, tomou a chave da vida e agora voltou ao Pai e agora está à destra dele justificando os seus seguidores, como nós. Glória a Deus. É esse panorama que estamos hoje. Glória a Deus. Tudo isso nós acessamos não por nossa obra, mas pela nossa fé. E a fé é o quê? É a fé de que isso é verdade. É acreditar nesse sacrifício de Jesus. É ter convicção disso. É isso que torna isso real na nossa vida. Isso que se torna real na nossa vida. Exatamente. É isso mesmo. Muito bem, irmão Guilherme. Glória a Deus. Olha, nós não merecíamos nada disso. Não merecíamos nada. É o que nós comentamos agora. Ele foi sozinho. Se fez maldito. Passou pelo processo da crucificação, carregou a cruz, né? Foi cuspido, foi judiado, né? E ele sem merecer nada. Sem merecer. A Bíblia diz que como ovelha muda indo ao matadouro, ele ficou quietinho. Às vezes, irmão, por pouca coisa nós acabamos saindo de si, né, irmão Guilherme? É igual nós dizemos, me dá 10 segundinhos sem Deus aí para mim. Não, irmãos. Vigiamos, a Bíblia diz que primeiro nós temos que vigiar, né? E depois, Mateus diz, né? Vigiar e depois orar. Glória a Deus, vamos correr, nós já estamos indo para o final. Reconciliado pela cruz de Cristo. Eu marquei aqui no último parágrafo, lá embaixo. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Reconciliação. Jesus, ele reconciliou a todos, né, irmãos? É aquilo que nós falamos. É importante que nós amamos a Deus,
mas que amamos o nosso próximo também. Né? Porque foi dito aqui, ó, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é, o ministério da reconciliação. Irmão Guilherme, se eu te fizer algo, o irmão me perdoa. Esse é o ministério, né, da reconciliação, né, de manter na a cruz. paz. E de manter a paz. É isso. Porque nós somos o corpo de Cristo, né? Não pode estar um corpo, um pedaço do... Não. Um dedo doente, Mas não é? olha só, se Deus ama toda a humanidade, o que nos dá direito de não amar uma pessoa? De não amar uma pessoa. Se Deus ama as pessoas, por que a gente não amaria as pessoas? Exatamente. Então não existe uma brecha pra gente falar, não, mas esse aí eu não amo. Esse aí eu não preciso amar. Então, talvez, por exemplo, pra mim, se você fazer algo de mal pra mim, não vai me afetar tanto, mas esses dias eu percebi algo que me fez muito mal. Foi algo que fizeram com meu irmão. Nossa, eu fiquei nervoso. Eu nem sabia o que era ficar nervoso. Porque assim, faz algo por mim e eu... Mas o que acontece? Eu amo meu irmão. Mas se alguém faz mal ao meu irmão, isso não me dá o direito de deixar de amar essa pessoa que fez mal. Eu tenho que amar essa pessoa igualmente como o meu irmão. Ama o seu irmão, exatamente. Entende? É isso que é manter a paz. E amar de verdade. Não é amar tipo, eu te amo. É amar de verdade. Isso é o que nós falamos, né, irmão, da circuncisão lá entre judeus e gentios, né? Verdade. Tem que estar, irmão, transformado aqui, ó. É aqui. Né? Aqui dentro. Exatamente, não é da boca pra fora. Assim. Igual diz aquele jargão, né, irmão? Falar de Jesus, falar que ama é fácil, né? Difícil. Da boca para fora é muito fácil. Eu falar, eu sou crente, eu amo a Cristo, eu amo meu irmão. E eu cumprimento a palavra. Isso nas atitudes, né? Nas atitudes, é que nem nós falamos aí, né? A maior evangelização é o nosso testemunho. Nosso testemunho, né? Nossas ações do dia a dia. Nossas ações do dia a dia. Glória a Deus. Amém. Terceiro e último subtópico, do tópico 3. Reconciliado na cruz em um corpo. Vamos ler aqui. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos judeus e gentios em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical entre os homens e Deus, sim, no século XIV. No versículo, né? No versículo 14. O destaque é a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e o gentio. Então quer dizer que a vertical é entre Deus e nós. Isso passava entre os judeus. Olha, a consequência, né, do erro, da falha, começa entre nós e Deus. Daí, se não está bem aqui, não vai estar bem aqui. Aqui embaixo vai dar tudo errado. Tudo errado também. Glória a Deus. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. O que quer dizer? A minha reconciliação começa com Deus e eu. E depois que eu tenho essa paz de Cristo, exatamente, eu vou ter com meu irmão. É automático. Exatamente. Né? Por isso que 1 João 4,19 diz que nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Então sempre começa de Deus dando algo para mim, e isso que Deus dá para mim, eu posso dar para o meu próximo. Então Deus deu a paz para mim, Deus deu o perdão para mim. Então por causa que Deus deu isso para mim, eu posso dar isso para o meu irmão. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Estamos encerrando essa maravilhosa escola dominical, né? Bênção, a reconciliação, né? Ela foi concretizada pela cruz. O escritor diz aqui, gerando um novo povo, num único corpo. Olha que lindo. Então, a partir disso, irmão, dessa reconciliação com Deus e comigo, e eu com meu irmão, nós somos chamados família de Deus, família de Cristo, igreja. Olha que coisa linda, irmão. Igreja de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que palavra maravilhosa, que coisa gostosa aprendemos da lição. Confesso com os irmãos que eu aprendi nesta manhã. Eu agradeço, irmãos, a sua atenção, né? Quero agradecer também ao nosso irmão Guilherme, professor da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes, né? O irmão possa estar passando as suas considerações e estaremos já encerrando. Amém. Foi uma honra estar aqui, Robson, professor Robson. Não sei se falar só o nome, né? Mas foi irmão. Pode falar Robson, irmão. Parabéns, é muito bom porque conversar sobre a palavra sempre nos edifica, nos faz lembrar, porque muitas vezes esquecemos de coisas tão simples como a reconciliação, sobre a paz.
Então é muito bom sempre estar falando, né, com pessoas maravilhosas igual o irmão. Meu É Deus, muito bom, viu? Foi uma honra. E agradeço também a companhia, sua companhia que teve com a gente. Meu desejo é que o Espírito Santo vivifique toda essa palavra no seu coração, que ele torne essa palavra viva, que você consiga colocar isso em prática. Mais uma vez, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe você. Estou muito agradecido, amém. Amém, irmão. Obrigado, irmão Guilherme. Com certeza o irmão vai estar participando mais vezes Amém. conosco, viu? Amém, amém. É gostoso, né, irmão? É maravilhoso, né? É igual aquilo que acontece na igreja, de repente chega um irmão novo e a gente começa a pegar um carinho pelo irmão, né? É verdade. É gostoso estar com o irmão aqui. Amém. Pode ficar preparado aí que o irmão vai estar ajudando a gente aí nessas lições, né? Expandindo o conhecimento, falando da palavra de Deus. E que Deus, irmãos, continue abençoando a tua casa, abençoa teu domingo, abençoa a tua família. Obrigado por estar conosco nesta manhã. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, fazemos uma oração e estaremos encerrando. Eterno e maravilhoso Deus, Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, pelas bênçãos derramadas, pela escola que foi dada, Senhor, através do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos reconciliar, Senhor, através da cruz. Nós te louvamos, meu Deus, te agradecemos. Seja conosco neste dia e que possamos, onde passarmos, Senhor, dar-nos testemunho do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe todos vocês. Amém? Amém. Vou lá ligar aí, Por favor, irmão. Deus abençoe.